E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu já falei com vocês inúmeras vezes que a análise instrumental é uma área importantíssima para a química moderna. Eu tenho um conhecimento limitado em análise instrumental, talvez eu conheça apenas uma introdução, e isso eu compartilho, por exemplo, no meu curso, tudo sobre química analítica, mas a percepção, conhecer a fundo mesmo, eu conheço pouco, porque eu nunca trabalhei na área, não tenho experiência e tive uma análise instrumental muito ruim no meu período de graduação. Entretanto, eu tenho consciência de que essa é uma área importantíssima e que seria muito válido contribuir com o conhecimento aqui para vocês, através da Universidade da Química. Então, trago uma notícia bem legal. A partir desse vídeo, nós teremos uma parceria aqui na Universidade da Química com o professor Ademário Iris. O professor Ademário, ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, é professor de análise instrumental há décadas, e ele disponibilizou alguns vídeos que ele produziu durante esse período do ensino remoto para que eu compartilhe com vocês aqui na Universidade da Química. Então nós teremos uma série voltada para análise instrumental. Inicialmente teremos vídeos de potenciometria, posteriormente podemos expandir a série. Então olha só, no início de cada vídeo eu vou passar essa mesma introdução, tá? Exatamente isso que eu estou falando com vocês agora, com a mesma camisa, enfim, essa mesma introdução. Eu vou colocar aqui do lado a minutagem para que nos vídeos posteriores vocês simplesmente pulem, né? Não precisam ver eu falando tudo isso de novo e venham e assistam, né, diretamente a aula de análise instrumental. Para você reconhecer os vídeos dessa série, bom, algumas descrições. Primeiro, na descrição do vídeo, na verdade no título do vídeo, eu vou colocar a hashtag análise instrumental, vai ser mais fácil de você identificar. Na descrição do vídeo, eu vou colocar, por exemplo, o site da equipe de análise instrumental do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na verdade, o site não, o canal da equipe de análise instrumental. Eles, há pouco tempo, publicaram um e-book de análise instrumental também, muito bacana. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar o livro, comprar o e-book. E também eu vou deixar na descrição o link para a entrevista que eu fiz com o professor Ademário aqui no DQ Entrevista, para que você conheça um pouco do trabalho dele, tá ok? Acho que eu já falei bastante. Lembrando, nos próximos vídeos vai ser a mesma coisa, só que eu vou deixar a minutagem aqui. Por favor, galera, deixem seus comentários, compartilhem, deixem o seu like. Teremos toda a série de potenciometria, mas se vocês gostarem, né, se acharem esse formato legal, então poderemos ter outras séries, né, abordar outros temas da grande área de análise instrumental. Beleza, galera? Valeu então e fiquem com o professor Ademário. Vamos falar sobre a inadequação do modelo de Nernst para a potenciometria. Ele não é adequado. E qual é o motivo? Na equação de Nernst, a única interação prevista é a do íon, cátion ou ânion com as moléculas de água. Ou seja, só existe solvatação, isto é, moléculas de água alinhadas como dipolo em relação ao íon. Na solvatação do ânion, a parte positiva do dipolo da molécula de água está voltada para o íon. Na solvatação do cátion, a parte negativa do dipolo da molécula de água está voltada para o íon. Mas a equação de Nernst não prevê a interação de um cátion chegando perto de outro cátion, ou a interação de um ânion chegando perto de outro ânion, ou a interação de um ânion chegando perto de um cátion, ou vice-versa. A equação de Nernst só leva em conta interações em soluções tão diluídas que praticamente só existem interações íon-dipolo ou íon-água e não existem interações íon-íon. Mesmo que o íon em análise esteja em baixa concentração, se houver outros íons em alta concentração, a equação de Nernst também não funciona. Mas é extraordinário que a equação de Nernst, uma equação que é inteiramente teórica, funcione tão bem em soluções diluídas com cátions e ânions. E é por isso que ela é nosso modelo inicial, mas que terá de ser aperfeiçoado. Para podermos finalmente chegar a um modelo que funcione para quaisquer concentrações totais de íons
e com íons de todo tipo de carga, vamos ter que modificar a equação. Na equação para um eletrodo, que será adaptada da equação de Nernst, o potencial padrão não será o mesmo, e o fator de Nernst, 59,16 sobre N, poderá sofrer pequenas variações. Mas, antes de modificar a equação, vamos corrigir outros problemas que ocorrem nas medidas feitas numa pilha e resolver os erros inerentes à estimativa de concentração que já foi feita. O que acontece com o eletrodo de referência prata mais, prata zero, depois que a medida foi feita? A concentração de prata não é mais a mesma. Se mudou a concentração, o potencial do eletrodo de referência também mudou. Logo, este eletrodo é uma péssima referência. Além disso, a solução é relativamente concentrada e o cálculo do potencial deve estar errado, mesmo antes de ligarmos o eletrodo, já que a equação de Nernst não funciona nesta situação. Precisamos de um eletrodo de referência bem melhor. O eletrodo metálico de cobre até que é um eletrodo indicador razoável. As interferências são ouro, prata, platina e paládio, metais raros de você encontrar em amostras. Não há outros metais que reagiriam com o cobre metálico facilmente e ele é razoavelmente, então, seletivo. Mas ainda há interferência do oxigênio dissolvido na água, que precisa ser deslocado da solução borbulhando um gás inerte, como o nitrogênio. Mas, depois da medição, a concentração de cobre já não seria a mesma. É necessário, portanto, resolver o problema da concentração do analito ser alterada com a realização da medida. Quando o circuito elétrico fecha e existe fluxo de elétrons, isso significa que as concentrações estarão mudando com o tempo. A questão é, como medir o potencial sem alterar a concentração? A lei de Ohm é a lei básica que relaciona o potencial elétrico com resistência e corrente. Ou seja, não é possível medir o potencial sem haver corrente. Olhando a equação, no entanto, podemos ver que para o mesmo potencial, quanto maior a resistência, menor a corrente. A corrente pode ser tão pequena que, para efeitos práticos, a concentração não mudaria durante a medida. Em números, se a mudança na concentração de cobre por causa da corrente que passou for acontecer lá na faixa de 10 a menos 20 mol por litro, qual é a mudança de concentração nos eletrodos de prata e cobre do problema anterior? O equipamento vai perceber esta mudança infinitesimal? O potencial do sistema, em termos práticos, mudou? Assim, para medir o potencial sem alterar, em termos práticos, a concentração das espécies, o medidor de potencial tem de ter alta resistência interna. Vai precisar também de um circuito auxiliar de amplificação, já que a corrente que passa na pilha é tão ínfima que o equipamento precisa de alimentação externa para funcionar e apresentar os resultados no mostrador. Assim, todos os bons medidores de potencial para medidas químicas com eletrodos e que são encontrados no mercado terão essas características: uma enorme resistência interna e um circuito de amplificação alimentado externamente.